pela vida do teu filho. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela vida do teu servo. Nesse momento, Senhor, oramos para que o Senhor mais uma vez o use, que ele seja instrumento nessa noite para falar para os nossos corações, transmitir a mensagem que vem do céu, que vem do Senhor para os nossos corações, Pai. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, penetre, transforme, nos desafie. Pai, que a tua palavra essa noite nos exorte, que ela, Senhor, nos faça voltar para os teus caminhos. Esse é o nosso desejo, Pai, e pedimos que o Senhor use mais uma vez a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cubra com a sua graça, com a sua unção. Amém. Aleluia. Algum tempo já tenho pesquisado sobre alguns nomes da Bíblia, e alguns nomes que são lá daqueles escondidos, aqueles que quase não falamos sobre eles, aqueles sobre os quais pouco se prega ou pouco se fala. E eu quero trazer um conjunto de lições nesta noite sobre como lidar com a rejeição. Como lidar com a rejeição? E para isso, eu pego um dos juízes, da época dos juízes, antes dos reis de Israel, chamado Jefté. Quem aqui já ouviu falar sobre Jefté? Sim, poucos, né? Então, você pode ler os capítulos 11 e 12 de Juízes. Mas nós vamos pegar alguns versículos. Abra sua Bíblia no capítulo 11 do livro dos Juízes. E nós vamos ler até o versículo 11, depois vamos ler o versículo 29, depois do 32 ao 33. Livro dos Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes fica depois do livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Juízes vai ser o 7º livro, então logo mais para o começo do livro sagrado. Juízes capítulo 11, era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em nossa casa, na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, em algumas traduções diz homens vagabundos, em outras traduções diz homens perversos, se ajuntaram com ele e ali saíam, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os filhos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornando-nos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre vós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs de cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Agora o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 32.
Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi grande, muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Curva a sua cabeça, peça para que Deus fale conosco. Ore mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra pregada, anunciada, venha trazer novo ânimo, nova vida. Venha nos tirar, Senhor, de algumas posições e venha nos colocar em outras posições mais nobres na Tua presença, a estarmos nos lugares celestiais por causa da Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe de forma especial em nosso meio, em nossas vidas, em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nossas histórias de vida, e que de uma forma especial, ó Deus, esteja eu escondido aos pés da cruz, curvado aos pés da cruz, e Cristo seja levantado entre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como lidar com o sentimento de rejeição? Rejeição é o ato de descartar, de jogar fora alguma coisa que está sendo imprestável. No campo emocional, é o descartar alguém. Em maior ou menor escala, todos nós, em alguns momentos da vida, já passamos pela rejeição. Em maior ou menor escala, muitos de nós, ou quase todos nós, já fomos rejeitados. Sente-se rejeitado o funcionário que trabalhou 20 anos na mesma empresa e depois foi dispensado sem muitas explicações. É vítima da rejeição a noiva que estava tudo sendo preparado para trocar a aliança da mão direita para a mão esquerda, e de repente ela recebe a notícia de que não haverá mais o casamento. É vítima da rejeição a menina adolescente que olha-se no espelho, repara que não tem os mesmos atributos de beleza que as demais colegas. E alguns adolescentes ou crianças sofrem até o bullying na escola ou na faculdade por causa de algumas formas de ser e assim por diante. Existem crianças que sofrem o isolamento e isso lhes gera o sentimento de rejeição. Existem anciãos que reclamam dizendo: há meses eu não recebo a visita dos meus filhos. É o sentimento de rejeição. A esposa abandonada depois de um casamento de longos anos, com filhos, sentimento de rejeição. Ou então é vítima da rejeição aquele que sabe em algum momento na sua vida que nunca havia sido planejado nem desejado, mas nasceu. Fui pastor num determinado local, numa determinada cidade, onde conheci um querido irmão, e ele tinha uma história muito triste. Seus pais descobriram que a mãe estava grávida e não sabia que era de gêmeos. E por causa da situação financeira, eles resolveram dizer assim: vamos tirar o neném. E tiraram um, sem saber que tinha outro, e esse outro nasceu. E depois ele descobriu essa história. E imagine como fica despedaçado o seu coração em saber que ele era para ser abortado, ele era para ter morrido do ventre da mãe, pela mão dos próprios pais. E aí então vem a revolta contra a vida, a revolta contra os pais, a revolta contra Deus, o uso de drogas, as tentativas de suicídio. E ainda bem que Jesus entrou na história deste homem. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Aleluia! O texto que nós lemos nos reporta a um herói chamado Jefté, cuja história da sua vida é uma história de rejeição. Seu pai era tão influente no lugar que o local onde seu pai vivia passou a se chamar com um nome próprio seu, Gileade. Ele gerou um filho fora do casamento, filho de uma prostituta, mas era o primogênito.
era aquele filho que tinha a parte maior na herança. Era aquele filho que, sendo o primeiro, ele, além de ter a parte maior na herança, passava a ser o líder da família na ausência do pai. Era o arrimo da família. Portanto, ele tinha alguns atributos pela lei. Mas depois vêm os outros filhos deste casal e vão crescendo. E lá um belo dia, dizem os comentaristas bíblicos que foi por volta dos 17 anos de idade que os irmãos o expulsaram de casa, dizendo: você não terá parte na herança, porque você não é filho legítimo, você não terá parte na herança, porque você não é o filho da nossa mãe. E aí Jefté vai embora, vai para um lugar chamado Tobi. Mas um líder sempre vai ser um líder, ele vai chegar num lugar e onde ele estiver, ele vai ter o carisma de líder. E diz a Bíblia que ele chega nessa terra de Tobi, e lá ele vai juntando alguns homens que vão se aproximando dele, vai formando um pequeno exército. Mas é um exército de gente tudo atravessado, sabe? A gente diria, um exército de gente assim da pá virada. E é esse tipo de pessoas que vem para o lado dele. Mas é interessante que ele vai transformando, influenciando essas pessoas, esses homens, esses guerreiros, de forma que ele vai fazendo a sua vida como guerreiro, junto com esses guerreiros mercenários, párias da sociedade, que ganham os despojos das guerras que participam. E aí, chega um belo dia, os filhos de Amon começam a invadir e começam a vir sobre Israel. Antes que eles venham sobre Israel, o pessoal de Gileade, que conhecia a fama de guerreiro agora de Jefté, volta-se para Jefté, e vão para Jefté na terra de Tobi, e dizem para ele: nós precisamos de você. Jefté diz assim: por que precisam de mim, se me expulsaram de casa lá, há tantos anos atrás? Nós precisamos de você, porque os amonitas estão vindo sobre Israel, e nós não temos líder, nós não temos exército, precisamos da sua luta, precisamos de você. E Jefté diz assim: vamos fazer um trato. Se eu for contra os amonitas e vencer, vocês me colocam como juiz sobre Israel? Colocam-me como líder sobre Israel? Eles dizem sim. Então vamos fazer esse trato diante de Deus. E vão para um lugar chamado Mispa, que tradicionalmente era um lugar de tratos, de alianças. E lá ele despeja diante de Deus as suas inseguranças e diz: Senhor, eu vou confiar em Ti. E a partir dali ele sai, é vencedor contra os amonitas e se torna um excelente juiz sobre Israel. Para tanto que em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no versículo 32 de Hebreus 11, aparece a figura de Jefté. Alguém que sai do claustro da rejeição e assume o palco da liderança e do modelo de fé. Quando nós olhamos para esses heróis, nós podemos fazer algumas comparações. Por exemplo, se Sansão teve 4 atitudes que o levaram de herói a escravo, Jefté teve 4 atitudes que o levaram de uma escória da sociedade até o reinado, ou melhor, até ser o líder, o juiz sobre Israel. A primeira dessas atitudes, e pode ser a minha e a sua, quando nos sentimos rejeitados. Primeira atitude: quando rejeitado pelos homens, considere que está sendo talhado por Deus, está sendo trabalhado por Deus, está sendo treinado por Deus. As benécias na vida de Sansão, que foi um desses heróis do livro de Juízes, o mimaram demais. Um homem acostumado com a força e a fama, mas nunca teve nenhum tratamento emocional sobre ele, e ele despenca de um momento para o outro e termina a sua vida de forma vergonhosa. Ao contrário, Jefté foi de pária a herói, isso porque foi talhado no campo emocional. E uma
das escolas de Deus para ele foi justamente a rejeição. A rejeição é algo ruim, mas pode ser um instrumento de tratamento emocional, estrutural para a nossa vida. John Piper, que é um grande pregador do nosso tempo e também um escritor, eu aconselho que, se você for fazer boas leituras, procure este nome, John Piper. Ele diz num dos livros que por trás das providências, ou melhor, por trás de cada providência carrancuda de Deus, há um sorriso. Às vezes Deus tem, num primeiro momento, uma carranca de providência. E depois disso a gente começa a ver o sorriso de Deus. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. É confirmado que uma das razões do crescente índice de suicídios no mundo é o fato de nós estarmos preparando uma geração despreparada para viver as perdas. Uma geração preparada apenas para o ter, para o conforto, para receber o sim, para nunca receber um não, para ter tudo rapidamente. Estamos preparando uma geração sensível demais, e essa geração entra em crise quando houve um não, entra em colapso quando está frente a uma reprovação da vida. No Brasil, nós temos média de 32 suicídios por dia. Quando chegar à meia-noite, provavelmente 32 ou cerca de 32 terão tirado a vida com as próprias mãos. A vida é feita de aceitação e rejeição. A vida é feita de acolhidas e expulsões. A vida é feita de sim e é feita de não. Veja comigo de volta, se você tem a Bíblia na Revista e Atualizada, de João Ferreira de Almeida, veja este detalhe, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. O texto começa dizendo, então, Jefté o gileadita, homem valente. E aí vem outra vírgula, porém, filho de uma prostituta. Todos nós na vida temos um então. Sabe quando a gente diz assim, então, aquele cara é um excelente profissional. Então, aquele cara é um excelente acadêmico. E aí, a gente coloca uma vírgula assim e diz, porém, e segura o que vem depois do porém. Que aí vem alguma coisa de ruim. Porém, é um mau pai. Porém, é um mau pagador. Porém, tem alguma coisa ruim. Todos nós, ao longo da vida, temos o então e temos o porém. Mas as pessoas são por vezes rejeitadas, porque esse porém apareceu demais e formou-se um estigma, um carimbo. E assim foi com Jefté. Talvez namoro não tenha dado certo, e aí você chora e pergunta por quê? E Deus talvez esteja fortalecendo você emocionalmente para ser um herói. Talvez a reprovação no vestibular deu um gosto amargo na boca, na garganta. Deus está treinando você, Deus está trabalhando. Talvez a demissão daquela empresa que você gostaria de estar lá até hoje causou esse sentimento impactante de rejeição. Deus está trabalhando, Deus está talhando, Deus está formando um herói de batalhas. Há um pregador que diz, Deus não tem lata de lixo. Isto é, Ele recupera, Ele restaura, Ele refaz, Ele honra, Ele não descarta ninguém, apesar de que os homens tentam descartar, Deus não descarta. Aleluia. Jefté foi um herói de guerra porque ouviu um sonoro não dos seus irmãos. Mas ele não desistiu da vida, ele decidiu continuar.
Se a vida de Jefté tivesse decorrido em berço esplêndido, talvez ele nunca seria um guerreiro como foi, talvez não estaria também na galeria dos heróis da fé. A vida de Jefté, a rejeição, foi o que a gente poderia dizer tragédia transformada em bênção. Outro personagem bíblico que nós podemos dizer que a rejeição acabou redundando em bênção na sua vida é José. E você lembra da história de José do Egito? Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, depois ele é rejeitado pelo patrão, depois ele é rejeitado pelas circunstâncias, caluniado, esquecido na prisão, é rejeitado por alguém que ele beneficiou na prisão, interpretando o sonho, e só depois Deus honra. Em cada situação da vida de José, Deus estava ampliando, construindo e ampliando a rampa pela qual ele iria subir ao palácio de Faraó. Deus está treinando a estrutura emocional de alguém que está enfrentando situações adversas e não sendo aceito. Nunca esqueça que a águia só aprende a voar quando é expulsa do ninho. Uma segunda atitude: quando rejeitado pelos homens, não se entregue à vingança. Veja comigo os versículos 4 em diante. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Jefté tornou-se um líder militar muito capaz. Ele foi objeto da lembrança e do pedido dos anciãos de Gileade, quer dizer, dos líderes daquela região de Israel, representando um país inteiro, uma nação inteira, foram buscá-lo. Era uma bifurcação, e essa bifurcação iria definir o futuro, não só de Jefté, mas também o futuro da nação. Era a escolha entre vingar, através da omissão, e dizer: não quero, não aceito, o meu não é a resposta à rejeição de vocês lá atrás. Poderia punir os seus algozes do passado dessa forma, ou poderia perdoá-los e dizer: vou lutar sim, vamos nessa. E é o que ele fez. Se ele valorizasse a rejeição, não seria um herói. E por vezes a gente ganha na razão, mas perde nos propósitos de Deus. Às vezes, escute isso, a gente ganha num primeiro momento, e o nosso orgulho é satisfeito, mas perdemos nos propósitos de Deus, naquilo que Deus já tinha preparado para nós. Houve uma situação mais ou menos assim, para que você entenda. Houve uma situação em que eu estava num aconselhamento pastoral, onde duas pessoas, dois irmãos, brigavam incessantemente. Cada um tinha uma lista de acusações contra o outro, envolvendo negócios, envolvendo cifras e tudo mais. Mas era uma briga calorosa, que foi crescendo, que foi se avolumando. E onde se mexia tinham razões, existiam razões. Chegou uma hora que Deus parece que deu um estalo, e eu disse assim: nós não vamos chegar a lugar nenhum nessa discussão. Me diz uma coisa, e eu vou querer uma resposta sincera de vocês. Vocês querem ganhar na razão ou no relacionamento? Se for na razão, então cada um vai ficar com as suas razões, eu não tenho mais nada a fazer. E foi naquele momento que eles disseram: nós temos que abrir mão de algumas razões para que a gente volte às boas,
para que a amizade volte, para que o companheirismo volte. Jefté estava na mesma situação, ele estava cheio de razão. Eu fico pensando, se fosse eu poderia falar a mesma coisa que você está pensando. Ele poderia ter dito: quando eu precisava de acolhida, vocês me rejeitaram, agora arquem com a consequência. Arque com o fato de terem me expulsado. Quando eu era um João ninguém, me desprezaram. Agora eu quero mais que os amonitas vão e esmaguem os gileaditas, e eu vou ficar aqui torcendo para que isso aconteça. Vou ficar aqui torcendo para que vocês tenham a desforra. Ou então, como dizem os antigos, a justiça tarda, mas não falha. Já ouviu isso? Ou então, esse dia vai chegar, o dia da desforra. A vingança coloca você no mesmo nível do inimigo. O perdão coloca você acima dele. Aleluia. Vou repetir. A vingança coloca você no mesmo nível do inimigo. O perdão coloca você acima dele. Aliás, havia no passado um código de leis que dizia: se alguém te ofende com um murro no estômago, essa pessoa também terá que ter um murro no estômago. Se ele te quebrar um dente, você tem que quebrar um dente. Se matar um animal, você tem o direito de matar um animal dele também. Era chamado Código de Leis de Talião. Daí se deriva a palavra retaliação. Código de Talião. Mas Jesus vem a dizer exatamente o contrário. E Jefté foi vencedor aqui primeiro. Primeiro, venceu aqui no coração. Venceu as suas amarguras interiores, para depois vencer com a espada, para depois se tornar um herói nacional. Jefté não amargou seu coração e Deus o honrou. É muito nobre a atitude de um jovem que termina o noivado e mesmo assim continua a falar bem da sua ex-noiva. É muito nobre a atitude de um irmão que por algum motivo muda de igreja, mas continua a bendizer o seu pastor, a sua ex-igreja, o seu ex-pastor. É coberta de nobreza a atitude de um funcionário que mesmo depois de demitido ainda fala bem da empresa de onde saiu, porque ela lhe deu sustento nos últimos anos. Todos nós temos um sentimento de ira justa, de dizer assim: eu tenho motivo para irar, eu tenho motivos para extravasar a ira, mas a nobreza é justamente o abdicar desses motivos, o abrir mão desses direitos. E há um cântico que diz, alguns talvez conheçam: meu direito é de não ter direito algum. Já ouviram isso? Meu direito é de não ter direito algum. Há um cântico que diz isso. Terceira atitude: quando rejeitado pelos homens, leve sua queixa ao Senhor. Veja comigo os versículos 8 indo até o 11. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté fez um trato com os líderes que foram atrás dele para convidá-lo para a batalha, mas ele confiou em Deus. Ele disse: eu posso fazer até um trato com vocês, mas a minha confiança estará depositada em Deus. Eu vou levar a minha queixa a Deus. Eu vou primeiro orar e confiar em Deus, e depois a gente conversa sobre a batalha.
Os caminhos difíceis da vida de Jefté levam este homem a confiar em Deus, a orar a Deus. É estranho que alguém que tenha saído cedo da sua casa e tenha se aliado a homens perversos ou atrapalhados na vida, mas que em tudo, na sua caminhada, ele tenha se aproximado de Deus. E essa é a figura de Jefté. Tornou-se alguém que confiava em Deus, apesar das mazelas da vida. Aqui está uma das principais características de um herói. Veja algumas expressões dessa dependência de Deus. Versículo 9. Uma das frases diz: e o Senhor nos der a mim. Em outras palavras, confio no Senhor de que Ele vai dar, Ele pode me dar a vitória contra os amonitas. E me dar os despojos de guerra. Depois do versículo 11. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Guarde bem este nome, Mispa, porque a geografia bíblica também nos traz excelentes mensagens. Que lugar era este chamado Mispa? Pois bem, Mispa significa torre de vigia. É o lugar onde Jacó e Labão fizeram um trato depois que Jacó tinha saído da terra de Labão, saiu levando a sua descendência, saiu levando riquezas, e Labão vinha para confrontar Jacó, e Deus disse para Labão: não fales a Jacó nem bem nem mal, deixa-o em paz. Gênesis 31, 29. E aí eles conversam, e Jacó diz: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. E esse lugar passa a ser chamado Mispa, torre de vigia. Em outras palavras, Deus está vigiando o que falamos, o que pensamos, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Leve as circunstâncias pelas quais você foi rejeitado, não aos homens, leve a Mispa, leve a Deus. Leve as pessoas que o rejeitaram a Mispa. Leve as histórias de rejeição a Mispa, a presença de Deus, aos pés do Senhor. O Senhor vigiará por você em Mispa. Você está sendo esquecido? Não, Deus está vigiando. Está sendo rejeitado? Deus está vigiando. Está sendo colocado de lado? Deus está vigiando. Está sendo preterido? Deus está vigiando. Aleluia. Deus está a postos. Ele não esqueceu de você. Quarta e última atitude: quando rejeitado pelos homens, busque a unção do Espírito Santo. Veja comigo o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. E aí ele vence a batalha, e vem como vitorioso, e volta para Gileade vitorioso, e se torna a partir daí juiz sobre Israel. Mas há um detalhe aqui: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, a unção do Espírito de Deus. Aleluia. Aqui está um segredo, onde até aqui a ciência vai, até aqui a psicologia vai, até aqui a análise vai, até aqui a terapia familiar vai, daqui para frente não vai, ou vai com muita dificuldade. Mas há um segredo que nós, cristãos, conhecemos e temos à disposição: a ação do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. A ação do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, trabalhando por nós. Porque um crente cheio do Espírito Santo não estará isento dos traumas da vida, mas ele também não será mais escravo do passado. Ele não será isento de enfrentar os embates.
e também problemas de rejeição, sentimentos de rejeição, mas a sua mente será tomada pelo Espírito Santo, suas palavras serão tomadas pelo Espírito Santo, suas atitudes serão tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer conhecer os mistérios de Deus, ele quer ser útil no reino de Deus, ele quer ter dons espirituais e ele vai buscar isto. O Espírito Santo, quando enche um cristão, o enche de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E com esses sentimentos é que nós vamos levando a vida e sendo bênçãos na mão do Senhor. Aleluia. Seja um cristão cheio do Espírito Santo. Busque a unção do Espírito Santo. Busque o enchimento do Espírito Santo. Você não estará livre dos problemas emocionais, mas você terá a ferramenta sobrenatural para isso, para lidar com isso. A unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fique em pé na presença do Senhor. Em maior ou menor proporção, como disse no começo desta pregação, todos nós em algum momento provamos o indigesto sentimento de rejeição. Mas quando isso acontecer, saiba que você está sendo treinado por Deus. Não esqueça, Deus está trabalhando. Segundo, não se entregue à vingança. Terceiro, leve sua reclamação ao Senhor, vá à Mispa. Quarto, busque a unção do Espírito Santo. Dessa forma Jefté venceu, dessa forma você vencerá o sentimento de rejeição. Aleluia. Curve a sua cabeça neste momento. Eu quero fazer uma oração específica nesta área. Eu gostaria que você nesta hora colocasse a sua mão sobre o coração. A oração não é mais ouvida ou menos ouvida se você estiver com a mão sobre o coração, mas é uma forma de dizer: Senhor, estou levando a Ti, estou levando a Mispa as minhas emoções negativas e talvez alguns sentimentos de rejeição, talvez alguns que estão lá no profundo da alma, talvez outros que estão lá no profundo do coração, das histórias de vida que ao longo deste momento de pregação talvez você lembrou. Senhor Deus, nós queremos nesta hora, de uma forma especial, derramar o nosso coração, nossos sentimentos diante de Ti. Queremos dizer, ó Deus, que estamos indo hoje para Mispa, derramando nossas queixas diante do Senhor, não mais diante dos homens, não mais, Senhor, diante de vizinhos, não mais, Senhor, amargando o coração e as palavras. Senhor, nós queremos lançar nossos azedumes da alma na Tua presença, diante do Teu altar. Queremos pedir que o Senhor trabalhe na nossa vida, na nossa história. Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo nos faça vencer as intempéries da vida, da alma, dos sentimentos, inclusive da rejeição. Ajuda-nos a isso, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E transforma-nos, Senhor, em heróis como foi como Jefté, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de nós cearmos, quero ter um momento de intercessão. Nós temos vários irmãos doentes, alguns pedindo oração. Nós vamos orar agora pelo irmão Sidney, que é um presbítero da Igreja das Nações, presidente dos PMs de Cristo, também parte dos Gideões Internacionais, um homem de Deus, alguém que tem sido uma bênção para a vida da nossa cidade, evangelizando,
mas hoje à noite, ontem à noite, ele perdeu a sua querida esposa, depois de 42 anos de casamento. Eu estive orando com ele lá, estive hoje à tarde um pouquinho com ele, mas assim está muito evidente o abatimento deste homem de Deus. Vamos orar por ele também. Se você tem pedidos de oração, quer oração por algum motivo especial, venha até a frente. Quero chamar os intercessores para vir até aqui também.